Aí, agora apareceu aqui que começou a gravação, né? Gente, a gente está começando hoje, né? Mais um seminário aqui talvez o primeiro seminário desse semestre do Observatório de Orçamento e Finanças Públicas. A gente está trazendo hoje aqui o Gustavo Fernandes de Paula, que é doutorando em Ciência Política na USP, com mestrado também em Ciência Política pela USP, que é autor de uma dissertação que interessou, né, o Observatório por conta do tema, né? O título dela é O Espaço Fiscal dos Estados Brasileiros durante a pandemia de Covid-19, efeitos do federalismo fiscal, do socorro da União e da política, que está associado a tanto tema do nosso primeiro boletim, né? De alguma forma, a gente, quando uma das propostas aqui, Gustavo, do projeto é que a gente consiga comparar o orçamento dos estados, comparar a situação fiscal dos estados, enfim, a gente tem visto que o federalismo fiscal com certeza, a matriz principal do debate todo em torno disso, né? Enfim, o Gustavo, então, pode ficar à vontade aí para começar a sua apresentação. A gente pode fazer, Gustavo, nessa dinâmica aí, em torno de 30 minutos a 1 hora. O importante aqui é que a gente tenha um espaço para dialogar sobre o seu tema, sobre o seu estudo e compartilhar a nossa experiência, né? Aqui, né, dentro do projeto, a gente tem pessoas que atuam, né, não só academicamente na UERJ, mas também estão vinculados às secretarias de Fazenda, à Assembleia Legislativa, que, de alguma forma, né, também vivenciam esses problemas de um outro ponto de vista. Então, esse diálogo para a gente é muito rico, né, de interagir academia com atores das instituições públicas, tá joia? Então, pode ficar à vontade aí para fazer sua apresentação. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer a oportunidade e o convite que me foi feito pelo Rodrigo. Agradecer aos que leram minha dissertação que suscitou esse convite. É uma honra estar podendo falar com vocês e apresentar um pouco do meu trabalho. Eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, né? Por isso que eu estou aqui. E eu espero poder contribuir, né, para essa discussão, para o debate e aprender junto com vocês. Eu vou só compartilhar minha tela aqui e eu vou fazer em menos de 1 hora, com toda certeza, minha apresentação, porque eu acho que o debate é o mais importante. Acredito que vocês estão vendo minha tela. Sim, perfeito. Ótimo. Então, né, só para contextualizar, né, essa apresentação ela é baseada na minha dissertação de mestrado. Essa dissertação eu defendi no ano passado, foi publicada também no ano passado. A ideia aqui eu vou tentar focar nos principais pontos da minha dissertação, analisando o orçamento público e as finanças dos estados brasileiros, focando no conceito de espaço fiscal, que eu já vou explicar o que é daqui a pouco, e focando principalmente no contexto da pandemia de Covid-19 e dos efeitos sobre as finanças públicas que foram produzidos nesse momento de crise que a gente viveu. Então, né, como eu disse, o trabalho está muito preocupado em analisar as finanças dos estados brasileiros e preocupado com o conceito e mensuração do que se denomina de espaço fiscal. E na produção desse trabalho, dessa pesquisa, algumas perguntas nortearam ela e que norteiam essa apresentação, portanto, né? Então, o que está acontecendo com as finanças dos estados brasileiros, se algo mudou durante a pandemia, o comportamento do espaço fiscal desses estados e que fatores são capazes de explicá-lo ao longo do tempo, e se a pandemia, de alguma forma, impactou nesse espaço fiscal e se esse impacto foi igual em todos os estados brasileiros, né? Como vocês vão ver, eu vou falar muito de federalismo fiscal e desigualdade entre os estados, e também muito, por estar falando do período pandêmico, do socorro fiscal da União nesse período,
e na relação desses fatores sobre as finanças públicas dos estados brasileiros, mais especificamente sobre o espaço fiscal desses estados, focado principalmente no período da pandemia. Então vamos começar, né, entendendo o que é o conceito de espaço fiscal que eu estou falando aqui, né? Eu baseio muito na definição do Peter Heller, espaço fiscal, que entende o conceito como a relação entre receitas e despesas obrigatórias que resultam de volume de recursos à disposição dos governantes a serem direcionados de acordo com seus objetivos e interesses políticos. Então, trata-se de identificar e compreender a capacidade de realizar gastos discricionários que os governantes possuem. Aqui cabe uma primeira observação de que esta é uma das diversas formas possíveis de você definir o espaço fiscal. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre outras formas de conceituação de mensuração delas, mas essa é a que eu adoto aqui. Né? Então, estou querendo ver a relação de receitas e despesas, vendo o que é obrigatório, descontando esse gasto obrigatório, vendo o que sobra de gasto discricionário, ou seja, gasto que pode ser investido de acordo com o interesse do governante ou de acordo com a demanda da população. É importante estudar espaço fiscal por seu direto impacto na capacidade de financiamento de políticas públicas por parte dos estados brasileiros, que são os principais provedores de serviços públicos ao lado dos municípios. Também se faz importante analisar o espaço fiscal por conta de ser a pandemia o período emergencial, quando há pressão econômica, social e fiscal que exige resposta do poder público às demandas da população. O maior espaço fiscal, em teoria, permitiria uma melhor e mais rápida resposta a esta emergência, a essas demandas em meio à emergência. Ademais, o espaço fiscal é importante para a produção de políticas públicas, ser instrumento de poder e disputa. Ainda que o eleitor médio não tenha interesse no espaço fiscal propriamente dito, outros atores têm. Né? A partir do momento que você tem um espaço de gastos discricionários à disposição do poder público, atores vão disputar essas verbas e esses recursos de acordo com seus interesses. Então, diferente de um olhar para superávit e déficit, que é uma mera subtração de receitas e despesas, aqui eu estou querendo fazer algo um pouquinho mais complexo, que envolve um olhar um pouco mais detalhado para as receitas e despesas e uma seleção destas para a composição dessa medida. E na busca por entender as demandas por gastos sociais de seus cidadãos, o espaço fiscal dos estados é de extrema importância. Assim, se por um lado o volume de recursos ao governante pode impor limites aos gastos, por outro pode viabilizar o investimento, né, que é justamente essa ideia do gasto discricionário. Aqui eu retomo um pouco, né, essa ideia da crise, porque a crise ela tem uma série de desafios aos governantes. Primeiro, porque tem um impacto sobre a questão econômica e fiscal, consequentemente, e por outro lado também por causa que você acaba tendo uma demanda social muito grande. No Brasil, houve alguns trabalhos que já trabalharam com essa noção de espaço fiscal dos estados brasileiros, trabalhando com o conceito e com formas de medir o mesmo. Entretanto, falta uma análise que considere um pouco mais as desigualdades fiscais e que olhe para o período pandêmico, quando a máquina pública foi comprometida em meio à crise. O argumento central do meu trabalho é que o espaço fiscal dos estados brasileiros teve crescimento durante a pandemia, mas esse crescimento foi desigual, ou seja, alguns estados tiveram maiores crescimentos do espaço fiscal do que outros, ou seja, alguns estados teriam maior capacidade de gasto discricionário do que outros estados durante a pandemia de Covid-19. Isso se deveria a dois fatores primordiais. O primeiro, desigualdades fiscais estruturantes, produtos do federalismo fiscal brasileiro, e o segundo, de ações emergenciais da União, expressas principalmente pelo socorro fiscal da União. Aqui cabe uma contextualização, né? Quando a gente tem o início da pandemia, ali em 2020, havia uma preocupação muito grande com a atividade econômica e com uma queda de arrecadação. Se você, a partir do momento que você tem uma série de lockdowns, de quarentenas, acaba tendo impacto sobre a economia, sobre a atividade econômica, sobre a produção e sobre a arrecadação dos estados, né? Se você pensa no ICMS, o principal imposto arrecadador dos estados brasileiros, ele é dependente muito da atividade econômica. Então, ele acabou sendo o principal afetado durante esse período, ali, principalmente de 2020. Entretanto, em meio a esse cenário, uma série de esforços foram feitos pela União, que vão ser problematizados aqui durante a apresentação, para tentar compensar de alguma forma essa queda de arrecadação que os estados vinham tendo em 2020.
para evitar que as finanças deles se tornassem muito negativas e que impedisse eles de gastarem em meio a uma emergência, né? Então, medidas como transferências extraordinárias, adiamento de pagamento de juros em cargos da dívida, por exemplo, foram algumas das medidas tomadas pela União nesse período. O que acontece é que essas medidas, ainda que tenham tido critérios de alguma forma justificados pelo tamanho da população, ou de alguma forma para compensar quedas arrecadatórias, eles não foram critérios completamente transparentes e claros sobre quanto cada ente federativo ia receber, ou seja, quanto seria de ser dado para cada estado e se isso de fato compensaria ou não o que aquele estado estava perdendo em arrecadação própria. O resultado foi que, no final das contas, as finanças dos estados em 2020 tiveram melhoras. Então, essas transferências, essas ações da União junto aos estados melhoraram as finanças deles. Entretanto, pela falta de critérios claros sobre como fazer essas melhoras de recursos, alguns estados tiveram não apenas compensações de perdas, como ganhos financeiros, né? E isso acabou sendo desigual entre os estados. Então, a partir desse contexto, eu tenho esse argumento principal que eu vou mostrar aqui, que é falar que o espaço fiscal dos estados está aumentando, porque está tendo uma melhora fiscal, mesmo em meio à pandemia. Só que essa melhora fiscal, ela vai ser desigual. Eu vou tentar mostrar aqui como esse socorro fiscal da União foi problematizado, né, que tem problemas nele, e que ele desconsidera as desigualdades federais dos estados brasileiros, desigualdades fiscais deles. Então eu trabalho com duas hipóteses. A primeira hipótese é que estados com maior capacidade de arrecadação tributária teriam um maior aumento do espaço fiscal durante a pandemia, enquanto estados que mais dependem de transferências da União teriam um menor aumento do espaço fiscal. Aqui só não sei quanto vocês estão habituados com isso, mas assim, basicamente o ICMS pessoal é o imposto arrecadatório dos estados, só que tem estado que não consegue arrecadar muito ICMS. Então, para compensar de alguma forma desigualdades produzidas por isso, a União tem suas formas de transferências de recursos. A principal transferência de recursos para os estados é o FPE, Fundo de Participação dos Estados. Então, alguns estados têm maior arrecadação tributária própria, São Paulo, por exemplo. Alguns estados dependem mais de transferências da União, então a Roraima, por exemplo, porque não tem uma atividade econômica que garanta uma arrecadação própria alta. Então, a primeira hipótese é sobre isso. A segunda hipótese é que o socorro fiscal da União contribuiu para o maior aumento do espaço fiscal em certos estados e menor aumento em outros. Veja, eu não estou dizendo que não aumentou o espaço fiscal, eu digo que o espaço fiscal aumentou basicamente em todos os estados. Só que esse aumento é de proporção diferente. E isso tem muito a ver com a forma como o socorro fiscal da União foi desenhado. E isso pode ter amplificado desigualdades fiscais previamente existentes. Então, assim, rapidamente sobre os dados, tá? REREL é a principal fonte, tá? Lá no site do Siconf, consegue pegar todos os dados de receitas e despesas. Eu trabalho, quando eu falo de despesa, com despesa empenhada. Eu vou fazer primeiro uma análise descritiva, e aí lá no final da apresentação eu vou mostrar as regressões que eu construí de séries temporais de corte transversal, time series cross-section. Ou seja, eu tenho uma série temporal, que vai de 2015 a 2022, a unidade temporal é o bimestre, e analisa-se os 26 estados, excluído o Distrito Federal. Vamos lá. Por que eu excluí o Distrito Federal? Porque o Distrito Federal tem uma legislação dúbia. Ela é parte estadual, parte municipal. Então, a própria arrecadação de recursos é meio misturada, ou seja, é um estado um pouco mais complexo de se trabalhar. Eu optei por excluí-lo da análise e focar só nos 26 estados fora o Distrito Federal. Segunda questão, analisando o bimestre. Por que eu analiso o bimestre? Essa é uma questão importante. Ainda que o orçamento público seja definido anualmente, eu tento olhar para o bimestre porque eu estou interessado em variações ao longo do tempo, que a análise anual não me permitiriam ver. Então, eu vou dar um exemplo. Tá? Em 2020, tem uma queda de arrecadação, como eu mencionei, ali principalmente entre março e agosto do ano. Se olha para o ano todo de 2020, essa queda de arrecadação vai ser muito menor se você olha para o bimestre. Quando olha para o bimestre, como vocês vão ver daqui a pouco, tem um buraco na minha série temporal. Então, o bimestre permite olhar variações que não seriam permitidas pelo agregado anual. Tá? Por isso que eu estou olhando nesse nível de desagregação temporal. Tá? E agora indo para a medida de espaço fiscal. Essa é a forma como eu construo o que eu entendo por espaço fiscal.
Então, na parte da receita, entra receita tributária e transferências correntes. Receita tributária, majoritariamente ICMS, que é o principal imposto dos estados. Transferências correntes, tem aqui o FPE, que é a principal forma de transferência corrente da União para os estados, fundo de participação dos estados. E também tem aqui outras transferências correntes, que são transferências que a União faz de acordo com alguns critérios ou momentos específicos. Importante na pandemia, por causa que essas outras transferências correntes, está incluso aqui nesse montante de transferências correntes, foram bastante utilizadas para compensar perdas arrecadatórias dos estados. Na parte da receita, entre a receita tributária e transferências, portanto. Na parte da despesa, entram pagamentos que eu entendo que são considerados obrigatórios, legalmente estabelecidos ou para funcionamento da máquina pública, são essenciais. Então, pagamento de pessoal em cargos sociais, pagamento dos funcionários, pagamento de juros em cargo da dívida, pagamento da dívida que se tem junto à União, principalmente. Transferências aos municípios, a Constituição determina que os estados distribuam parte do que eles arrecadam com o ICMS para os municípios. Gasto em educação, ao mínimo constitucional de 25% dos estados da receita própria deles para serem investidos em educação. Gastos em saúde também tem o mínimo constitucional de 12% para serem gastos em saúde. Gasto judiciário e legislativo, esses dois aqui inclusos porque são fundamentais para o funcionamento da máquina pública. Tá? Como vocês podem perceber, se vocês abrem lá a planilha de orçamento público, nessa medida de espaço fiscal, não são todas receitas e despesas que estão aqui disponíveis nessa minha medida. O que eu fiz foi uma seleção considerando previsibilidade, receita e despesa, importância para o orçamento e relevância para o funcionamento da máquina pública. Agora, vamos aqui para a parte, feita essa introdução mais texto, né? Não gosto muito de apresentar slide com texto, mas não tinha muito como fugir disso. Vamos agora para os slides com gráficos, propriamente ditos, que eu quero mostrar para vocês. Esses gráficos que eu vou mostrar, eles são de média, tá? É a média dos estados por bimestre. Tá? Então, eu juntei todos os estados e calculei uma média de cada uma dessas variáveis que eu vou apresentar. Então, essa aqui é a receita tributária. Se vocês percebem, tem uma tendência de crescimento da receita tributária, mas tem um buraco aqui, ó, nessa parte. Aqui que é 2020. Justamente quando tem uma queda de arrecadação. Basicamente, é ICMS que justifica esse buraco na série temporal. Tá? E perceba que com o andamento da pandemia, né, até ali 2022, que é quando a minha série termina, né, minha série vai de 2015 a 2022, há uma receita tributária crescendo bastante para os estados brasileiros. Né? Então, inclusive com valores patamares muito mais elevados do que antes da pandemia. Transferências correntes também vai numa tendência parecida, e perceba que tem aqui um up, né, uma elevação bastante alta aqui em 2020, justamente explicada pelo fato da União transferir recursos maiores para os estados neste período, tá? Principalmente pela rubrica de outras transferências correntes. Então, vi uma tendência de estabilidade até 2019 e início de 2020, e aí veio uma tendência de crescimento, principalmente aqui em 2020, tendo um ápice em relação ao que vinha na média anterior a este período. Tá? Mas perceba que aqui em 2022 o valor de transferências continua alto e se elevando. Pagamento de pessoal em cargo social. Uma observação importante, tá? Vocês estão vendo que tem, às vezes, umas elevações aqui, bem altas. É por causa da sazonalidade. Né? Vocês devem já ter visto isso, né? O início e fim do ano, onde se gasta mais de acordo com algumas funções, né? É o efeito sazonal, portanto. E o gasto com pessoal em cargos sociais, se percebe muito isso quando se analisa o orçamento. Então, tem uma sazonalidade aqui, uma leve tendência de crescimento no pagamento de pessoal em cargos sociais, tá? Ainda que durante a pandemia tenha havido restrição desse tipo de despesa, estabelecida legalmente. Até que em 2020 não aumenta tanto, assim, né? Aqui, inclusive, tem se você pega aqui, até pode dizer que caiu um pouquinho no período da pandemia por causa dessa restrição legal estabelecida. Juros em cargos da dívida. Esse gráfico que eu acho bem interessante, porque você percebe que tem 3 momentos aqui que chamam a atenção. O primeiro momento está aqui, 2016 e 2017. Tem alguns pacotes de recuperação fiscal que vão ser desenvolvidos ao longo do tempo, que afetam alguns estados muito endividados, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, também o caso do Rio de Janeiro.
Então, até alguns momentos aqui da série que vai, por exemplo, aqui 16, 17, tem uma queda dos valores pagos. Esse valor aqui provavelmente é missing, tá? Porque está zerado. Mas perceba que já antes aqui tem um vãozinho que mostra uma queda de pagamento da dívida, muito provavelmente explicado por causa desse plano de recuperação. Agora, em 2020, é explicado por causa do adiamento do pagamento da dívida. Alguns estados, já no início de 2020, eles entraram com um recurso no STF para adiar pagamento da dívida. E aí depois a União acabou realmente estabelecendo essa medida de socorro aos estados, com parte do socorro aos estados. Por isso que você percebe uma queda aqui do pagamento da dívida. Isso aqui tem problemas, tá? Por causa que quem deixa de pagar a dívida é quem é endividado. Geralmente quem é endividado são os estados mais ricos. Então a medida acaba afetando mais os estados mais ricos que os estados mais pobres do Brasil, tá? Que eu já vou abordar um pouquinho sobre isso. E mês de 2022 também tem aqui um bimestre que o valor de pagamento da dívida cai bastante. Aqui terceiros estados para os municípios. Como ela varia de acordo com o ICMS, em 2020 também teve uma queda dela, tá? A ICMS caiu, transferência para os municípios caiu, mas com o decorrer do tempo foi aumentando porque a arrecadação também foi crescendo e essas transferências foram aumentando. Educação. Aqui eu tirei os gastos, quando eu analiso as funções de educação, saúde, legislativo e judiciário, temos problemas de dupla contabilidade. Por quê? Porque nessas funções tem gastos com o pessoal inclusos nelas. Nesse trabalho que eu fiz e que eu apresento aqui para vocês, os gastos com o pessoal em educação eu consegui tirar. Os gastos em saúde, judiciário e legislativo, não. Tá? Então, vocês têm que entender a apresentação que eu estou fazendo a partir disso. Tá? Então, está tendo uma dupla contabilidade. Judiciário e legislativo não é muito importante, porque são funções muito, muito pequenas em termos de valores. Tá? Saúde é um pouco mais complicado, por causa que tem muitas OS por um lado, mas ainda assim tem gastos com o pessoal ali no meio de saúde que precisa ser trabalhado, e é algo que eu tenho que fazer ainda, quando eu conseguir fazer, que é tirar esses gastos com o pessoal em saúde. É um trabalho bem chato que tem que fazer para tirar esses gastos com o pessoal, mas é o que é necessário para aprimorar, inclusive, essa medida, tá? Então, tenho essa observação para vocês. Mas no caso de educação aqui, tá, eu tirei os gastos com o pessoal, tá? Então, é interessante que, se você olha assim, tem uma tendência de queda até 2021. Aí, 2021 para frente, tem um aumento, tá? Importante. Na pandemia, houve uma flexibilização de pagamento de gastos em saúde. Então, os estados poderiam não cumprir os mínimos constitucionais, mas eles poderiam compensar mais para frente. Tanto é que, se você olha aqui em 22, o gasto é maior. É muito por conta disso, muito por conta dessa flexibilização que acabou sendo compensada depois. Se você olha para cá, ó, o último bimestre de 2022 é mais elevado, né? Primeiro e o último de 22, né? O último de 2021 e o último de 2022. Algumas análises mostram que isso daqui é por causa que, assim, eles não gastaram o dinheiro antes, precisava gastar, aí eles gastaram tudo no último bimestre. Isso traz um problema de produção de políticas públicas, porque é um gasto que não é muito racional, vamos dizer assim, né? Só para cumprir o orçamento. Tá? Mas, de qualquer forma, percebo que tem uma queda e uma elevação na sequência. Gastos em saúde, aqui tem os gastos com o pessoal no meio, tá? Como eu disse anteriormente, uma tendência de crescimento esperado, dado uma crise sanitária que aconteceu em 2020, né? Vinha de uma estabilidade, com a pandemia ele cresce. Lá, gasto legislativo e judiciário, vou passar rápido porque, assim, não tem muito o que explicar aqui, basicamente é estável os gastos, essas duas funções, com bastante efeito de sazonalidade. E aí sim, o que eu faço? Como eu mostrei naquela figura anterior, junto a receita, dessas variáveis que eu selecionei, junto a despesa, que eu selecionei, subtrai. E eu tenho a medida de espaço fiscal. Perceba que o espaço fiscal, na média, é positivo, né? Tem um efeito aqui de primeiro bimestre, por causa da sazonalidade do orçamento público, mas com uma tendência de crescimento, né? Era uma estabilidade em 2020, mas em 2021 cresce, 2022 cresce, 2023 cresce, tá? Daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes, mas a tendência é de crescimento durante a pandemia, em meio a uma estabilidade anterior a ela. Então está tendo um ganho de orçamento público, um ganho de finanças para os governadores gastarem durante a pandemia. Essa é a lição que fica aqui. Gastarem de acordo com o que eles querem gastar, né?
que são gastos discricionários, portanto. Como eu disse, tudo isso aqui tem que ser entendido a partir da consideração das desigualdades fiscais do federalismo brasileiro. Tá? Então, a diferença de receita tributária, medidas de compensação por parte da União, mas que não solucionam as desigualdades existentes até hoje presentes entre os estados brasileiros. Diminui as desigualdades, mas não as soluciona. Né? E por que é importante, né, considerar isso daqui, né, a desigualdade fiscal? Porque isso afeta a produção de políticas públicas. A desigualdade de recursos, a desigualdade de investimentos. Na pandemia, isso poderia se agravar ainda mais. Tá? Então, assim, cabe investigar o desenho de federalismo fiscal brasileiro, suas desigualdades e o impacto no espaço fiscal desses estados durante a pandemia. Esse é o gráfico de espaço fiscal, esse gráfico anual, tá? É a média por ano, por região. O que eu quero que vocês prestem atenção? Aqui é 2019, tá? Entre 2018, 2020 e 2019. É o último ano da pandemia. Se você para olhar assim, ainda que você possa dizer que tem uma tendência de crescimento no sul, o espaço fiscal é meio parecido entre os estados. Que o Sudeste teve uma queda em 2017, mas assim, eles estão próximos um ao outro. E eles continuam crescendo, mas o crescimento é bem diferente. Tá? Então, assim, o Norte, que é a linha azul, ela cresce levemente. O Nordeste, a linha laranja, também cresce levemente. Centro-Oeste, um crescimento um pouco maior. Sudeste, um crescimento bem importante. E o Sul é o que cresce mais. Isso aqui é valores absolutos, tá? Valores correntes. Então percebe que tem uma mudança um pouco do parâmetro do que vinha até a pandemia, do que veio depois desse espaço fiscal entre as regiões. Por que é importante olhar a região? Porque geralmente estado mais rico é sul e sudeste e um pouco no centro-oeste. Estado mais rico é estado que arrecada mais. Tem uma arrecadação própria, menos dependente de transferências da União. Quando você olha para os estados mais dependentes da União, de transferências, norte e nordeste são a maioria deles. Tá? Embora haja exceções, tá? Por exemplo, Bahia e Ceará. E aqui eu fiz uma divisão dos estados de acordo com a capacidade declaratória própria e com a dependência de transferência da União. Assim, você pega trabalhos, vai ter algumas diferenças de estados que estão no grupo no outro, mas na média é o que eu falei, né? Aqui estados das regiões sul e sudeste, alguns do centro-oeste, um ou outro do norte e nordeste. E aqui, majoritariamente, norte e nordeste desse agrupamento. Tá? Isso não significa que o estado que está aqui ele tenha mais recebimento de FPE do que ICMS, portanto, para todo o período temporal, tá? Mas foi uma média que eu calculei a partir dos dados que eu tinha para tentar agrupar quem que tem maior recebimento de transferências, quem tem maior recebimento de quem arrecada mais ICMS, por exemplo. Tá? E aqui eu mostro o espaço fiscal por esse agrupamento. Então, eu tenho dois grupos, né, esses dois grupos aqui, e aqui eu construo esses dois gráficos. O primeiro gráfico, valores correntes. Então, em azul, estados com maior capacidade de recaudatória própria, em laranja, estados mais dependentes da União, de transferências dela. O espaço fiscal está crescendo nos dois, num mais do que o outro. E aqui por percentual da receita. Tá? Aqui eu olhando não por valor absoluto, mas concorrente, mas por um valor percentual da receita. Se você olha por essa forma, os estados dependentes da União tinham um maior espaço fiscal até 2019. E aí, em 2020, a situação inverte um pouco. 22 aqui pode ser que tenha uma tendência de reencontrar novamente. Tem que ver depois dessa série para frente, como é que vai ficar. Tá? Mas perceba que tem uma mudança, né, nas setas e nessa tendência ao longo do tempo. E aqui, olhando por bimestre novamente, não dependente da União, que são estados que arrecadam mais, vinha numa situação de estabilidade, com alto crescimento durante a pandemia. Dependente da União, uma situação até melhor do que os estados, uma situação assim, proporcionalmente melhor do que os estados não dependentes, né, de arrecadação tributária própria maior. Teve crescimento durante a pandemia, mas não parece ser tão impactante como foi para esses outros estados aqui, né? Então, um crescimento mais leve, portanto, menos inclinado. E como eu disse, né, teria estado na pandemia principalmente, cabe olhar para o que aconteceu durante a pandemia em termos de ação da União junto aos estados. Então, né, aqui olhando, analisando um pouco as ações do governo federal.
Então, assim, o primeiro ponto que chama atenção. Quando a gente teve a crise de 2015, 2014, 2015, a opção foi por austeridade fiscal. Vários autores apontam problemas desse tipo de resposta durante a época, porque houve aumento de desigualdades, vulnerabilidade principal afetada por isso e tudo mais. Durante a pandemia, a ação acabou sendo uma outra. A gente até pode dizer assim que tem uma pressão do Congresso, por causa disso, pressão da sociedade, era uma tendência internacional de você estar dando dinheiro, investindo mais. Muitas obras, né, da economia, inclusive, começaram a mostrar a importância do Estado para a economia, principalmente em momentos de crise. Alguns livros evocaram o retorno do Estado à economia, à vida social e ao bem-estar social da população e tudo mais. Mas percebe então que teve uma diferença de postura em relação à crise anterior de 2014 e 2015, durante a pandemia. Agora o Estado passou a ser muito mais atuante e despender muitos mais valores. E foi nesse sentido que o socorro fiscal da União agiu em relação aos estados brasileiros. Né? Ainda que tenha ido na direção de dirimir impacto sobre as receitas, houve ausência de critérios para sua distribuição e falta de coordenação desses recursos por parte do governo federal, que se mostrou falha e contraditória. Como eu disse, houve argumentos de critérios populacionais para as medidas adotadas, houve tentativa de compensação de perda de FPE, mas, ao mesmo tempo, houve também adiamentos de pagamento de dívidas, majoritariamente de estados mais ricos. Né? Assim, não se preocupou em distribuir verbas de estados que têm ganhos reais e meia menor queda arrecadatória em relação ao esperado. Então, assim, houve estados que tiveram ganhos de receita e não apenas meras compensações. E aqui justamente falo isso novamente, aqui citando Ursula Pérez e Fábio Santos, que mostrando justamente que houve, né, esse ganho de receita por parte de alguns estados que compensou perdas arrecadatórias próprias por conta dessas ações da União. E aqui só um desenho que eu fiz para mostrar as ações, né? Então, deu o decreto da pandemia, março de 2020. Aí, e também em março tem a promulgação do auxílio emergencial, teve aquele debate sobre qual seria o valor, tudo mais. Por que é importante esse fato? Porque o auxílio emergencial, ele aquece a economia. E isso faz com que a queda arrecadatória seja menor do que a esperada. Sem ele, a queda arrecadatória seria maior, a queda de ICMS seria maior, finanças do Estado seriam estaria pior do que foi, de fato, 2020, né? Porque se esperava que a queda de arrecadação própria fosse muito maior do que de fato foi, tanto é que por conta disso o socorro da União acabou sendo maior do que necessário, entre aspas, para compensar perdas de arrecadação. Em abril de 2020, tem o socorro fiscal propriamente dito, né, transferências da União para os estados. Em maio de 2020 tem limitações, né, de aumentos salariais, de benefícios com o pessoal, que vai até 2021. Aprova-se finalmente, depois de um debate, o socorro fiscal. Em junho, promulga-se a suspensão de pagamento da dívida dos estados com a União. E aí, com o decorrer do tempo, em abril de 2022, promulga-se a isenção de responsabilidade dos estados e municípios sobre o cumprimento de mínimos constitucionais em educação 2020 e 2021, devendo ser compensados até o fim de 2023. Tá? Importante. Veja, a pandemia começa em março de 2020. A aprovação do socorro da União é maio. O início dele é junho. Então, assim, março, abril, maio e parte de junho, parte de junho não, porque foi no início do mês, né? Mas pelo menos por 3 meses, os estados tiveram que se virar, por causa que não tinha nenhum socorro da União até aquele momento. Tá? Então, isso pode ter, inclusive, atrapalhado um pouco a resposta à pandemia naquele momento, né? E a produção de políticas públicas nessa época. Né? Então, tem um atraso desse socorro da União, portanto, no período. E aqui, né, não está na minha dissertação, mas eu ia apresentando para vocês do Rio de Janeiro, tem que falar do Rio de Janeiro. Então, assim, brevemente, tá? Mesmo porque não era o enfoque do meu trabalho, mas eu tentei olhar um pouco os dados que eu tinha e ver o que eu conseguia. Isso aqui é o espaço fiscal na pandemia por estado. Variação em relação a 2019. Então, olha, 20, 21 e 22, comparo com 19. Quando eu olho em 20, o Rio de Janeiro ele foi um dos que tiveram maior crescimento do espaço fiscal. 70% quase. Ele está aqui, acho que 3, 6,
9, acho que 10º. Uma boa colocação. 2021, ele já cai um pouquinho, mas ainda assim, em relação a 2019, um crescimento importante do espaço fiscal. O problema está em 2022. E é interessante vocês observarem que mais ou menos os mesmos estados estão sempre nas mesmas posições. Tá? Assim, Rio Grande do Sul está aqui em cima, Amazonas, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, sabe? Lá embaixo está Roraima e Maranhão, né? E o Rio de Janeiro vai caindo na tabela. Que eu vou mostrar daqui a pouco por que isso acontece. Então, em 2022, o estado do Rio de Janeiro tem um espaço fiscal negativo em relação a 2019. Tá? Essa variação negativa. Ou seja, ele cresce espaço fiscal durante o início da pandemia, que cai em 2022. Né? Numa tendência que vai diferente de São Paulo, por exemplo, de Minas, Rio Grande do Sul. Por exemplo. Tá. Rio de Janeiro, receita tributária, tendência assim parecida com os outros estados, que é 2020. Só que perceba que em 2022 ele tem uma queda bastante acentuada aqui de receita tributária, de ICMS, principalmente. Transferência corrente, aqui eu chamo a atenção, por quê? Tem um ganho em 2020, mas ele não é tão grande assim. Isso aqui é explicado principalmente pelas outras transferências correntes, tá? Se você olha para outras transferências correntes, a União não mandou tanto dinheiro para o Rio de Janeiro assim. Tá? E o que pode ter atrapalhado um pouquinho nas receitas e finanças públicas do Estado. Gastos com o pessoal. Em janeiro, desde 17, tem um gasto elevado com o pessoal. Talvez aqui tenha um problema de dado, tá? Antes de 17. Mas, de qualquer forma, aqui tem uma estabilidade. E talvez um leve crescimento aqui em 2022. Juros e encargos da dívida. Bom, Rio de Janeiro tem algumas participações de alguns planos de recuperação fiscal por conta de alto endividamento. Aqui, 15, 16, 17, valores altos. Aí depois tem uma baixa importante. Tanto é que a medida de socorro da União, em termos de adiamento de dívida, não afeta tanto o Rio de Janeiro assim. Afeta aqui 2020, ok, continua, mas em relação ao patamar anterior não é tão diferente. O problema é 2021, eleva. Cai e começa a cair em 22 e eleva de novo. Tá? Então tem algumas nuances aqui nesse pagamento da dívida. Que se compara com outros estados é um pouco diferente. Os estados tiveram maior queda de pagamento de dívida no período, por exemplo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Gasto com educação, descontado o gasto com o pessoal, tendência de queda no geral, tá, no estado do Rio de Janeiro. Gasto com saúde, tendência de elevação, principalmente na pandemia, né? Isso aí que é comum a todos os estados, né? Crise sanitária, tinha que levar gasto com saúde. Gasto legislativo, muita sazonalidade, tá? Aqui tem muito gasto com o pessoal também, então provavelmente isso se explica pelo gasto com o pessoal, tá? Principalmente aqui em 2022, 21, 22 aqui. E gasto com o judiciário, né? Acho interessante que o gasto do judiciário no Rio de Janeiro é alto, em relação a outros estados. E aqui o espaço fiscal do Rio de Janeiro. Perceba que se vocês pensam nas outras figuras que eu mostrei, o espaço fiscal do Rio de Janeiro é meio diferente. Porque assim, não estava ruim no início da série temporal. Ele fica ruim. Que é 17, 18, 19, aí 20 melhora, 21 melhora, mas 22 volta, fica baixo. Que é aquilo que eu falei, né? Rio de Janeiro, espaço fiscal de 2022, ele tem uma queda importante de receitas. Até que o último mês é negativo, inclusive. Então, o Rio de Janeiro, ele teve alguma capacidade aqui em 2021 de orçamento discricionário, mas 22 a situação começa a complicar. É curioso para ver o que acontece em 23 e 24, né, e 25 posteriormente, sobre o espaço fiscal do Rio de Janeiro. Mas a gente mostra aqui que tem muitas... não tem grande número de receitas à disposição por esse critério estabelecido no decorrer do tempo. E por fim, já acaba indo para o final, meus modelos de regressão, tá? Eu vou testar as duas hipóteses, né? A primeira hipótese é desigualdade fiscal. Eu mensuro desigualdade fiscal pelas variáveis de ICMS e FPE. ICMS, marca capacidade declaratória própria, FPE, mais dependência da União, de transferência da União. E minha segunda hipótese, voltada para o socorro da União, eu mensuro a partir de duas variáveis também. Outras transferências correntes, que é a principal forma que a União despendeu valores aos estados, por meio de transferências extraordinárias, e pagamento de juros em encargos da dívida. Tá?
As análises de regressão são em valores percentuais. Até agora eu estava falando de valores absolutos. Agora falando de valores percentuais. Por que isso? Por causa que tem duas razões. Tá? A primeira delas tem uma questão de estados são muito diferentes. Você tem que pensar também um pouco o quanto que eles têm de recursos em relação à receita que eles possuem, né, despesa e receita dentro dessa proporção, então vale a pena olhar para a questão proporcional. Além disso, como é a medida de espaço fiscal, ela é construída a partir de variáveis que estão de alguma forma presentes nas variáveis explicativas, então, por exemplo, espaço fiscal contém receita tributária. A variável explicativa, uma delas é a ICMS, que compõe muita receita tributária. Então, eu adotei a postura de fazer uma análise percentual para tentar evitar um pouco essa colinearidade entre as variáveis, que fazem uma variável independente, fazem uma variável independente. Tem um controle de sazonalidade e temporal, com Fixed Effects, tá? Então, considerando as desigualdades dos estados, considerando o comportamento do orçamento público ao longo do ano, coloquei essas variáveis de controle aqui de dummies para controlar por esses fatores. E também coloquei uma variável de dummy para o período da pandemia. Tá? Importante, não coloquei variável de controle de população e PIB per capita. Eu sei que eu estou falando com pessoas de economia, então obviamente eu teria colocado o PIB per capita para controlar, mas se eu estou dando dos dados, como a análise é bimestral, eu não consigo ter esse dado nesse nível tão desagregado assim ao longo do tempo que eu tenho aqui na minha série temporal. Então eu começaria a precisar repetir dado. Isso traz problemas de dependência transversal nas análises de série temporal que eu estou construindo. Então eu optei por não colocar essas variáveis nesse formato de regressão que eu estou construindo aqui. Então o primeiro modelo é só para mostrar que a pandemia tem um impacto, tá? Aqui você perceba que a pandemia em si... sim, uma última coisa. Como eu analiso séries temporais, eu coloco lags, que são as variáveis do passado. Uma construção teórica aponta que o tempo é um fator primordial na hora que você analisa variáveis contínuas. Então, o espaço fiscal do passado pode estar impactando o espaço fiscal do presente. Então, eu coloco lags das variáveis dos meus modelos para os lags, tá? E de alguma forma tentar controlar esse efeito do tempo. Se você olha minha dissertação, a regressão lá é maior, tá? Eu só cortei uns pedaços para só colocar o que realmente é importante para mostrar para vocês. Mas se vocês olharem lá, tem mais lag, tem os estados, tem os bimestres, nos modelos de regressão, tá? Mas aqui só para resumir, colocar o que é o ponto central aqui para mim, para mostrar, né? Efeito da pandemia. Ainda que a pandemia não tenha efeito, o lag dela tem, o segundo. Efeito positivo. Quando ela é efeito de longo prazo, eu vejo um efeito positivo dela também. Então, ela está afetando positivamente o espaço fiscal dos estados. Aí eu testo. Então, assim, só para mostrar que a pandemia, de fato, como a gente viu na estatística descritiva, ela de fato está impactando o espaço fiscal dos estados. Olhando para a desigualdade agora. ICMS e FPE. Para eu entender se o ICMS, no caso, a arrecadação tributária própria, afeta durante a pandemia, eu preciso fazer uma interação com o período da pandemia, né, que é o que eu faço aqui nesta linha. Um mês eu faço com o FPI. Quando eu interajo o período da pandemia com o ICMS, que é para ver o efeito do ICMS durante a pandemia, este efeito é positivo sobre o espaço fiscal. Quando eu interajo o FPE com a pandemia, ou seja, eu quero ver o efeito do FPE durante a pandemia, o efeito é negativo sobre o espaço fiscal. É o que pode indicar que quem tem mais esse ICMS está aumentando o espaço fiscal, quem tem menos, quem tem mais FPE tem um efeito negativo sobre o espaço fiscal. Importante, todos os estados têm ICMS e FPE sendo arrecadados. É que alguns têm mais, alguns têm menos. Então, ser negativo aqui não significa que diminui o espaço fiscal, tá? Significa só que se só fosse por esta variável, diminuiria. Mas é que ele tem outras variáveis, como ICMS de arrecadação tributária, mesmo recebendo transferências, né? Então, o espaço fiscal até pode aumentar, mas aumenta num ritmo menor do que quando o Estado majoritariamente tem como receita tributária própria, composição da receita tributária, o ICMS. Modelos 4 e 5, para ver o auxílio da União junto aos estados, tá? É só chamar atenção aqui, mais uma vez, o que importa é a interação. Efeito das transferências correntes na pandemia não tem significância estatística. Efeito dos juros tem, tá? Que aqui, ó.
efeito positivo, tá? É interessante isso, porque quando você olha para o juros sozinho, ele tem efeito negativo. Né? Então, assim, você paga mais juros, você tem menos receita à sua disposição para gastar do que você quer. Só que na pandemia o efeito é o contrário. Por quê? Porque houve uma redução do pagamento de juros durante o período. Né? E qual que é o problema disso? O problema é que, como eu mostrei ali anteriormente, os estados mais beneficiados foram os estados mais ricos, que são os que são mais endividados. Né? Então, eles acabam tendo um ganho de espaço fiscal por conta dessa medida de juros, que é o de adiamento de pagamento da dívida que a União deu junto aos estados. Então, concluindo, a hipótese 1 de que maior capacidade de relação tributária própria aumenta o espaço fiscal e menor e mais dependência tem um aumento menor do espaço fiscal, ela se confirma a partir dos dados que eu mostrei, tanto descritivos quanto de regressão. A segunda hipótese do socorro fiscal da União, em que o socorro aumenta o espaço fiscal em alguns estados mais do que de outros, ela se confirma com ressalvas. Por quê? Por causa que, quando eu olho para as outras transferências correntes, como eu mostrei aqui, não tem significância. Tá? Juros tem significância positiva, justamente por conta dessa diminuição da dívida, quase ninguém está pagando dívida no período, por isso que é positivo. Tem uma mudança de tendência em relação ao que vinha antes, que era negativo o efeito, mas outras transferências correntes, o efeito continua, não é significante na pandemia. Então, confirma-se com ressalvas, né, essa hipótese. Então, terminando. Em linhas gerais, desigualdades fiscais produzidas pelo federalismo fiscal brasileiro, associados ao socorro da União, são os principais mecanismos explicativos para a produção desigual de espaço fiscal dos estados brasileiros durante a pandemia de Covid-19. Limitações. Algumas já falei, inclusive. Bom, em primeiro lugar, sobre a forma como conceituo e mensuro o espaço fiscal. Há outras formas. Por exemplo, tem trabalhos que colocam valores de receitas de empresas estatais. Tem medidas mais simples do que essa, que é só simplesmente pegar receita corrente, capital e subtrair despesa corrente de capital. Tem mais complexas do que essa, que é olhar para déficit, para endividamento, fazer percentual do PIB e tudo mais. Então, tem outras formas de mensurar. É possível também que algumas receitas que eu não coloquei aqui pudessem ser acrescidas, por exemplo, a receita patrimonial. Então, outras despesas também poderiam ter sido colocadas, enfim. Eu justifiquei ali, de acordo com o que eu entendo que é essencial para o orçamento funcionar, essencial para o funcionamento da máquina pública, tudo mais, mas é possível que outros pensem que outras variáveis poderiam estar sendo inclusas, não somente essas que eu coloquei. Tem problema de dupla contabilidade, de gasto com pressão em saúde legislativo e judiciário, talvez o principal impacto seja mais em saúde. Tá? É difícil tirar esse gasto com pressão em saúde, mas é necessário fazer de alguma forma, isso precisa ser aprimorado. Eu não coloquei variável econômica e demográfica, por conta do problema que eu falei, de dependência transversal. E também eu tenho um problema de efeito de longo prazo. O único efeito de longo prazo que eu consegui mostrar é o efeito da pandemia. Só que eu não consigo calcular efeito de longo prazo e modelo de interação. Tá? Então, assim, eu consigo saber que naquele período aquele efeito existiu. Se esse efeito vai perdurar durante o tempo, ou seja, se essa mudança de espaço fiscal ela é estrutural ou não, eu não consigo afirmar com toda certeza. Tá? Embora seja importante o que eu fiz para mostrar que isso aconteceu durante esta pandemia, para mostrar que durante a pandemia uma mudança do comportamento do espaço fiscal, das verbas à disposição dos governadores para gastarem de acordo com seus interesses políticos e demandas sociais, que são os gastos discricionários, eu não consigo dizer que isso vai perdurar por muito tempo, por causa que eu não consegui calcular o efeito de longo prazo. Tá? Agora, é importante, por causa que eu consigo ver que numa pandemia, essa foi a resposta. Numa pandemia, tem as desigualdades federais, federativas, federalismo fiscal. Numa pandemia, teve o socorro da União, que teve problemas, que a gente pode problematizar essas ações. Então, pensando em futuras pandemias, a gente pode tomar essa como base para a discussão do que foi feito, se isso foi certo ou errado, se poderia ser melhor ou pior, para a gente pensar numa futura, já que todo mundo fala que vai ter futuras, infelizmente. Tá? E os próximos passos da pesquisa são, beleza, eu tenho a medida de espaço fiscal. Agora que eu falei, né, alguns momentos, né, importante para a produção de políticas públicas.
principalmente em momentos de crise. Legal. Tem mais disposição verba dos governadores. E o que eles fizeram com isso? Né? Talvez essa seja a parte mais interessante, que eu não cheguei ainda. Né? Ver o que foi feito com esses recursos. Tá? E é esse o próximo passo da pesquisa. Portanto, olhar padrões de gastos, padrões de políticas públicas sendo investidas, a partir da perspectiva de federalismo fiscal, né, e desigualdades, e de capacidades estatais dos estados brasileiros. E é isso. Fiz em tempo certinho. Obrigado, Gustavo. Eu acho que a questão do tempo é a menos relevante, tá? O trabalho é sensacional e a discussão que a gente pode ter a partir disso é muito rica. E, assim, uma das coisas que o projeto tem feito é levantamento de dados. A gente tem um boletim e, inclusive, os dados que você utiliza na sua dissertação, a gente já tem aqui nossa própria base, enfim, atualizada. Ah, legal. Mas um desafio nosso, eu acho que agora para as próximas etapas é a construção de indicadores, né? E a medida de espaço fiscal é justamente um desses indicadores que a gente tem que caminhar na direção para começar a construir estudos mais robustos, né? O dado em si ele não vai dizer muita coisa para a gente, né? Tem até alguns dados que já são indicadores, né? A própria receita corrente líquida, né? Que a gente vai trabalhar é um indicador, tem indicadores de dívida, endividamento e tal, mas eu acho que construir os indicadores próprios é talvez a grande joia, né? Para você ter um tipo de análise mais crítica dos processos. Eu acho que você faz isso com muito sucesso na sua dissertação, justamente por isso que ela foi aprovada, né? Foi avaliada lá e com certeza você recebeu uma boa nota, porque é realmente um bom trabalho. Eu vou abrir agora o espaço para o pessoal dialogar, né? Pode ficar tranquilo que aqui a menor preocupação enfim, criticar, em fazer um escrutínio do seu trabalho, né? É mais para a gente dialogar sobre isso que você encontrou, né? Se alguém quiser levantar a mãozinha para comentar, o Fábio fique à vontade para criticar. Estou aqui para isso também, tá? Mas, enfim, o espírito da conversa, ele é propositivo, sim. Né? Não claro. Avaliativo. Então, Fábio, pode começar, eu também tenho algumas questões, mas começa aí. Se apresenta, Fábio, para o Gustavo também. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Bom, primeiramente, acho que parabéns pelo trabalho, né? Embora você tenha deixado a gente à vontade para criticar, imagina, a gente só tem a parabenizar pelo seu trabalho, imagino o trabalho que tenha dado de fazer isso, né? Ainda mais num tempo de mestrado, enfim. Eu sou integrante aqui do Observatório, né, de Finanças, o OFIP. Estou terminando o mestrado na UERJ, em Controladoria e Gestão Pública, e sou concursado do Banco do Brasil, mas estou cedido para o Estado do Rio de Janeiro, trabalho lá na Secretaria de Fazenda, né, atualmente sou coordenador de despesa pública. E aí, 2 comentários iniciais sobre o seu trabalho. O primeiro eu já fiz, que é parabenizar, né? O segundo, que você disse que está curioso para ver a tendência do espaço fiscal do Rio de Janeiro. Né? E a partir de 2022 eu já adianto que é bem triste. Deve ser uma curva embicando fortemente para baixo. E o terceiro, acho que o seu trabalho coaduna muito com o propósito do nosso observatório, né? Dialoga com muitas coisas que escrevemos no boletim, sobre receita, sobre despesa, enfim, acho que é um bom... De fato, esse espaço aqui é um bom diálogo. E aí, 2 perguntas que eu tenho para você. Primeiramente, é uma dúvida técnica mesmo. Como é que você fez a extração dos dados? Desculpa se você falou isso no mestrado, mas na apresentação, mas a dúvida técnica é como você fez a extração dos dados. Você falou que tirou do REHEL, mas assim, tecnicamente você foi no SICONF, pegou nos portais de transparência, né? E como que você tratou esses dados, se foi com algum software estatístico, enfim, dúvida bem técnica mesmo, até para auxiliar a gente também. A gente tem uma base de dados, mas estamos em constante melhora, né?
E a segunda questão é analisando um pouco para o lado da despesa, né? No nosso boletim, eu até escrevi a parte da despesa pública, e aí eu considerei a variável de investimento como, né, entre aspas, um indicador de espaço fiscal, porque o investimento acaba sendo o gasto discricionário, né, dos entes. E aí mostra o quão o orçamento está comprometido com as despesas obrigatórias, e nesse ranking, né, o estado que mais investe nos últimos 2 anos, que foi o escopo de análise do nosso boletim, o estado que mais investe em proporção ao orçamento foi o Espírito Santo. E aí, naquela tabela que você mostrou de percentual de variação, né, do crescimento do espaço fiscal, o Espírito Santo estava num ranking um pouquinho ruim, acho que estava ali entre os 10 últimos, mas por conta de crescimento, né? Ele variou pouco, mas em proporção do orçamento de investimento, ele acaba tendo uma proporção maior. E aí eu queria saber se você encontrou, talvez em valores absolutos, ou alguma coisa assim, algum estado que tenha tido esse comportamento, embora tenha tido um crescimento do espaço fiscal pequeno, mas ele já, em termos absolutos, ele já vinha num espaço fiscal maior. Né? Não sei se deu para entender minha pergunta ou se foi um pouco confuso. Eu já posso ir respondendo ou vai acumular a pergunta? Pode ir respondendo. Tá. Vamos lá. Sobre a questão dos dados e tratamento. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelos elogios e parabéns também pelo seu trabalho na Secretaria da Fazenda. É muito legal, é importante esse diálogo com nós acadêmicos, né? Esse diálogo com o setor público, com gestores públicos, enfim. Sobre a questão dos dados e tratamento dos dados. A principal fonte que eu falei com o REHEL, né? Eu vou no Siconf e eu busco lá os relatórios de receita e despesa. De receita eu pego geralmente receita corrente líquida, receita e despesa também eu olho por função, né? Então assim, educação, saúde, judiciário, legislativo, eu olho pela planilha de função. As despesas eu olho pela despesa corrente. Despesa de corrente, despesa de capital. Receita também, receita corrente, receita de capital e a receita corrente líquida, porque lá me dá o ICMS e o FP, por exemplo. Tá? Então essas são as principais planilhas. Então é no site do Siconf mesmo que eu pego esses dados. Para extrair os gastos de pessoal em educação, eu fui no CIOP, que lá informa os gastos com o pessoal dos estados, discernindo por tipo de função. Né? Então, no caso da função de educação. Né? Então, foi na combinação do REHEL no Siconf, nessas diversas planilhas, e subtraindo os gastos de pessoal em educação usando o CIOP, né, que eu consegui chegar aos dados que eu tenho hoje. Tem um tratamento de dados, você pode fazer a forma mais difícil, que é o manual. Você vai baixando planilha, selecionando no Excel, tal, etc. Ou você pode fazer limpeza, geralmente usa-se o R, né? Pelo menos eu tenho uma experiência com R para fazer limpeza de dados, assim, de planilhas, principalmente de sites. Às vezes você consegue até, dependendo do quanto que você constrói, baixar direto do site a planilha e fazer a limpeza a partir disso. Ou mesmo baixando a planilha no seu computador, você consegue fazer uma limpeza mais rápida do que manualmente. Então, o R eu usei, em alguns momentos, eu usei o R. E aí, a análise estatística, mesmo propriamente dita, de regressão, construção de gráficos, eu Stata. Tá? Não sei se vocês conhecem esses softwares que eu mencionei, mas o R ele é gratuito, e geralmente é o que o pessoal mais usa. O Stata é pago, né? São linguagens diferentes, mas que, enfim, se complementam aí, e que permitem a gente fazer extração de dados, o R mais prestação de dados e análise de dados também. O Stata eu usei porque eu tenho o hábito mesmo de usar ele, e enfim, tá? Então, só dando uma geral no fato, nos dados e tratamento deles. Sobre o Espírito Santo, que você mencionou de fato, ele está nas últimas colocações que você olha para o espaço fiscal. Espírito Santo e Santa Catarina são os dois, vamos dizer assim, mais ricos, entre aspas, que ficam mais baixos na variação do espaço fiscal durante a pandemia. Agora, é possível, porque veja, o investimento não é uma medida, não é uma variável que está no meu trabalho. Por quê? Porque é possível acontecer o que vocês viram agora. O Espírito Santo pode ter um espaço fiscal negativo e investir bastante. Isso é possível.
né? Por causa que o investimento ele pode vir de aumento de arrecadação, pode vir de receita, pode vir de despesa também, né? Então, assim, até que quando eu tomo a minha preocupação com o espaço fiscal é fazer o quê? Espaço fiscal sustentável, que é o seguinte, não é que você não pode se endividar, é que ao longo do tempo você tem um controle sobre suas finanças que permite a você fazer investimentos e que permitam você ter uma sustentabilidade fiscal ao longo do tempo. Então, ainda que o espaço fiscal do Espírito Santo tenha variando negativamente na pandemia, pode ser ali, durante aquele momento da pandemia em si, que o Estado entendeu que era preciso fazer investimentos, mesmo que isso prejudicasse naquele curto prazo, ali, curtíssimo prazo, as finanças públicas em termos de espaço fiscal, com a medida que eu construí, tá? Então, uma coisa não exclui a outra, né? Então, é possível, não é excludente o Espírito Santo ter um investimento alto, mesmo que o espaço fiscal variando negativamente. Né? A questão é quando você olha para a série toda, né? Aí eu já não sei, eu teria que olhar aqui para ver exatamente como é que o Espírito Santo se comporta ao longo do tempo. A mesma dissertação tem isso, deixa eu ver se consigo ver rapidinho aqui, mas de qualquer forma, sim, é possível isso acontecer aqui, ó. O Espírito Santo, ele é positivo, tá? Ao longo do tempo. Pelos dados anuais, o Espírito Santo é positivo. Dos estados, inclusive dos estados do Sudeste, o Espírito Santo é vamos dizer assim, ao longo do tempo, desde 2015, né? Porque quando você olha para 2015, até 2018, São Paulo é bem negativo o espaço fiscal dele, depois dá um up, bem importante. Minas Gerais é a mesma coisa, Minas Gerais, com a pandemia, tem um aumento maior. O janeiro foi como eu mostrei para vocês, mas o Espírito Santo ele tem uma estabilidade maior do espaço fiscal, então pode ser por conta disso. Ele cai um pouquinho durante a pandemia, mas o espaço fiscal estava razoável, né? Então justifica investimentos altos, inclusive mesmo que caia um pouquinho no espaço fiscal durante o período. E a terceira pergunta que você fez, eu esqueci qual era. Não foram só essas duas, foi sobre o caso do Espírito Santo e a dúvida técnica mesmo do tratamento dos dados, é isso mesmo. Tá, legal. Tá respondido. Tá respondido? Tem mais uma questão ou não? Não, para mim não, por enquanto só esse, tá ótimo. Tá bom, obrigado então. Valeu, eu que agradeço. Legal, Fábio, Gustavo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu vou fazer o meu, então, e depois eu vou, enfim, a Luísa já levantou a mão ali, o Léo também. A primeira coisa, Gustavo, eu estava achando interessante porque em alguns momentos você traça um paralelismo entre 2015 e 2016 e a pandemia, como uma espécie de, olha, a gente tem que ter um modelo de funcionamento do federalismo fiscal na catástrofe, né? Eu acho que talvez seja essa uma das questões, e a gente tem que se preparar para isso porque outras catástrofes vão vir, né? E talvez seja isso que é uma discussão que a gente não está preparado para fazer, porque a gente está aqui a todo momento, né, só tirando a água que está caindo com o balde, né? Está caindo mais água do que a gente consegue tirar com o balde, mas é isso. Quando a gente está na discussão do dia a dia, a gente não consegue pensar uma discussão mais ampla como essa, que eu acho que é muito necessária. Então, assim, eu não sei se na sua dissertação você faz exatamente esse comparativo de como, né, você tem essas duas respostas, e, enfim, se você pudesse aprofundar um pouco isso, né, o diferencial daquela crise que foi muito, eu acho que assim, foi muito mais, claro, são dimensões diferentes, né, mas parece que do ponto de vista fiscal, parece que 2015, 2016, ali a gente teve uma situação muito pior, assim, principalmente quando você olha os indicadores econômicos, né? Só falando de indicadores econômicos. E outra questão foi se no indicador que você constrói de espaço fiscal, você pensou em trabalhar com algum tipo de média móvel ou com algum tipo de... porque o indicador ele é bem sazonal, dá para perceber que ele tem uma flutuação muito grande, primeiros e últimos semestres, e últimos bimestres, né? Enfim, se você pensou de alguma forma em trabalhar com uma média móvel, trabalhar com algum tipo de indicador que pudesse, em alguma medida, conter um pouco esses ciclos, né? E quando você vai rodar a regressão, você utiliza os dados por bimestre, não é isso? Você não faz eles por ano, né? Então,
é justamente isso também que ia perguntar. Então, sobre a primeira pergunta, né? Eu acho que, inclusive, quando eu expando a minha série temporal, né? Por causa que, assim, minha dissertação, ela começa, e minha pesquisa no geral, ela começa preocupada com a pandemia. Só que, assim, eu não consigo olhar só para a pandemia e dizer o que significa, né? Assim, a pandemia aconteceu isso aqui, em relação ao quê? Né? Então, tem que olhar para trás, né? Ou para frente, mas não tinha para frente, né? Foi o que eu fiz, né? Então, eu vou voltando, né? Eu paro em 2015 por uma questão de dados também, né? Por duas questões, por questão de dados e metodológica. Metodológica por causa que eu preciso, como eu faço séries temporais, eu preciso ter um mínimo de unidades temporais, assim, para ter um estudo um pouco mais, vamos dizer assim, sofisticado, entre aspas. Então, eu conseguia chegar no número de unidades temporais boas, 48 unidades temporais, eu tinha 26 estados, então 2015 era um bom ponto. Além disso, 2015 tem o quê? Crise. Então, eu conseguia pegar um período de crise, um período de não crise, ora, seria questionável, durante esse meio tempo, e um novo período de crise de 2020. E eu consigo fazer justamente isso que você falou. De ainda que não tenha sido o enfoque da minha dissertação, quando eu olho os dados, principalmente de questão de descritivo, eu consigo ver ali alguns comportamentos que pegam os dois momentos. O meu ponto, me parece, é que a resposta às crises foi diferente e por isso a situação fiscal foi melhor na pandemia do que em 2015. Em 2015 era uma crise econômica normal, assim, normal entre aspas, né? No sentido de que assim, era uma crise econômica, como havia tido outras antes e viria a haver outras depois. Em 2020 é uma crise pandêmica. Então, ela tem uma causa ali que acho que sensibiliza mais, embora os impactos econômicos existam nas duas, impactos sociais existem nas duas, na segunda, uma crise econômica, uma pandêmica mundial que está acontecendo, que sensibiliza mais porque está causando doenças e mortes de várias pessoas, e que começa a ter uma pressão na medida que os países de fora começam a fazer coisas que você também é pressionado a fazer. Então, por exemplo, Canadá, o próprio Estados Unidos, Europa, começa a fazer uma série de políticas de ação ativa do Estado, né? Inclusive, uma crítica que foi feita aqui ao Brasil foi o quê? Falta de coordenação federal, que teve em outros países, mas que faltou aqui. Mas na parte fiscal, em termos de ação atuante do Estado, do governo federal, e junto aos estados, essa ação foi muito mais proativa, né, junto aos estados e junto aos municípios. De você ter um auxílio emergencial para R$600 para as pessoas, para elas não irem trabalhar ou se sustentarem durante o período, você tem transferências, adiamento de pagamento da dívida, enfim. Então, acho que embora assim o crise, o contexto delas e a sensibilidade e a pressão sobre os governantes fez as respostas serem diferentes, né? E sim, a situação fiscal na pandemia foi melhor do que em 2015, né? Mas inclusive esse é um ponto interessante que você levanta de eu podia escrever alguma coisa comparando as duas, né? Provavelmente tem gente que trabalha com isso, né? Estudos, trabalhos, mostrando essas diferentes respostas e tudo mais, principalmente uma crítica à austeridade fiscal de 2015 e tudo mais, mas eu poderia usar o espaço fiscal com essa medida que eu criei para mostrar a diferença entre as duas, né? Sobre essa questão da sazonalidade, né? Esse é realmente o desafio, né? Inclusive o gráfico ele fica até feio quando eu mostro, né? Com esses ups e downs, assim, tipo de primeiro bimestre e sexto bimestre, né? Geralmente. Tem como corrigir na regressão que eu faço, a regressão de fato é bimestral, e aí eu controlo, né, pelos bimestres e pela pandemia, pelos estados, né, two effects, para justamente tentar conter o fim dos estados, tentar conter também a questão da sazonalidade, colocando os bimestres na regressão. No gráfico eu não faço isso. Mas sim, a ideia de trabalhar com a média móvel, de pelo menos, né, fazer algum trabalho nos dados para o gráfico ser apresentado controlando pela sazonalidade, é uma alternativa, sim. E está na perspectiva, né? Principalmente pensando em futuras publicações, apresentar os dados dessa forma, com essa preocupação com a sazonalidade, sim, está na perspectiva. Beleza, ótimo. Luísa?
Bom dia, Gustavo. Bom dia. Quando eu li a sua dissertação, eu elogiei muito ela para o Rodrigo. Eu gostei muito da forma como você fez a análise do espaço fiscal. E a minha pergunta seria voltada a partir da definição que você deu para espaço fiscal, sendo essa relação entre receita e despesa. Eu queria saber assim de você, porque a receita tributária é a principal fonte de arrecadação dos entes. E com a reforma tributária, vai alterar a base da tributação. Eu queria saber de você como você enxerga os efeitos distributivos da reforma tributária. Se ela geraria se ela diminuiria essa desigualdade entre os estados em relação ao espaço fiscal. Obrigado, Luísa, pela pergunta. Obrigado por ter lido minha dissertação e ter feito propaganda dela. Tá? Então, essa questão é uma questão interessante. Vai ter efeito na medida em que a reforma tributária ela está mexendo com os impostos, com a arrecadação, então a minha medida vai ter que se adaptar a ela. Né? Então, assim, eu não vou conseguir mais olhar se é tributário e ICMS do jeito que eu faço. Né? Vai ter uma mudança ali que vai ter que ser analisada. Inclusive, a gente sempre brinca, né, que toda vez que tem uma mudança importante de políticas públicas, que a gente goste dela ou não, acho que essa reforma é positiva em termos de simplificação, por um lado, e por outro lado também essa ideia de tentar combater desigualdades fiscais existentes, ela se dá uma oportunidade de você comparar o antes e o depois dela, e ver o que está acontecendo. Então, sim, tem um impacto na minha medida, eu tenho que me adaptar a ela, porque vai estar mudando a forma como os impostos no Brasil funcionam, por exemplo, e que vai dar uma oportunidade de poder comparar o que acontecia antes ou depois. Sobre o impacto assim, de desigualdade fiscal, eu já não sei. É muito difícil fazer previsão nesse sentido. Primeiro por causa que é uma reforma complexa. Se a gente pensa só na reforma tributária, por exemplo, de arrecadação, né? Porque está afetando um imposto que é estadual, né? Então, de fato, vai ter algum impacto nos estados, mas pode ser um impacto neutro, impacto só para a forma de simplificação, mas pode ser também que tenha um impacto geral, assim, de finanças, assim. Eu acho que tem gente mais competente do que eu, que talvez esteja preocupado assim, com essa questão do impacto e tudo mais, temos desigualdades, eu não saberia te responder exatamente. Mas é algo que a gente tem que estar atento e é uma oportunidade também de poder fazer análises antes e depois dessa reforma, problematizando também a questão de desigualdades fiscais. Legal. Então, para a gente fechar essa parte de discussão, o Leonardo vai fazer a última pergunta, aí depois a gente conversa um pouquinho. E o Eduardo também, né? O Eduardo levantou a mão também, agora que eu vi. Aí a gente fecha. Pode falar, Léo. Bom dia, Gustavo. Eu sou o Leonardo, sou da graduação aqui da UERJ, eu também integro a equipe do OFIP. Eu também li, que nem a Luísa, li um pouco da sua dissertação, li menos que ela, porque ela teve mais tempo de se dedicar, é claro, e tal. Mas a indicação foi dela do Rodrigo mesmo. Eu gostei bastante, cara. Eu li mais o capítulo 3 mesmo. Tem alguns gráficos assim que eu achei muito maneiros. Um que você fez sobre as transferências. Eu tô com ela aberta aqui, eu tô olhando. Aqui. Média de pagamentos de juros de acordo com dependência da União. Aquelas duas categorias que você fez. E a minha pergunta ela vai mais nesse sentido. Quando você fez a regressão, uma coisa que chamou muito a atenção para mim, pelo menos, foi a questão da interação juros-pandemia na sua regressão. Justamente ter aumentado e tal, a tendência que você explicou. E eu queria perguntar justamente isso. O que na sua pesquisa, o que foi mais significante? Foi o perdão não é a palavra certa, mas a redução no pagamento de juros, da dívida, dos encargos, ou a redução
esse amortecimento da queda da arrecadação para o espaço fiscal dos entes subnacionais. Obrigado, Leonardo. Obrigado também por ter lido a dissertação. Eu acho que quando a gente analisa uma medida como espaço fiscal, a gente analisa a composição dela, a gente pode fazer um trabalho que eu tentei fazer no início da apresentação, né, que também faz a minha dissertação, de olhar cada uma das variáveis, ver como elas estão se comportando, e olhar efetivamente para os testes de hipóteses, né? Então, assim, no caso do teste de hipótese, que eu testei o efeito de juros, por exemplo, né, que foi essa regressão que você mencionou, que tem lá a questão da interação entre juros e pandemia, o efeito da redução de pagamentos sobre os estados, que mostra que tem uma mudança ali em termos de espaço fiscal do que vinha antes, do que vinha depois, provavelmente explicada por conta dessa mudança de forma como o pagamento de juros foi feito durante a pandemia, né? Agora, não tem como desvincular toda essa discussão do contexto anterior de que houve um cenário em que havia uma previsão de queda de ICMS, queda de arrecadação própria, que não se confirmou na medida que se esperava. Não se confirmou por uma série de fatores. Um dos fatores foi aumento de socorro da União emergencial, auxílio emergencial essenciais, aquece a economia. Um fator. Segundo fator é commodities. Né, na época também da pandemia, também pode explicar uma baixa queda de ICMS durante o ano de 2020, principalmente. E o terceiro fator é que justamente essa questão que eu falo, de que a União socorre os estados sem critério. Né? Ainda que tenha um critério, esse critério é questionável. Esse critério é problemático, porque ele não considera devidamente desigualdades fiscais, não considera devidamente o que de fato cada um perdeu, e com isso promove auxílios e socorros fiscais aos estados que por vezes compensam, por vezes dão mais dinheiro para eles do que originalmente se previa. Né? E o problema maior está justamente nos juros, porque os juros é algo que afeta poucos estados, porque a lógica dele, inclusive, é uma lógica que veio se debatida também recentemente. O governo federal também fez recentemente uma medida de diminuição da dívida em contrapartida a investimentos em educação. E aí, normalmente esse debate surge, porque quem são os estados endividados? Estados mais ricos. Estados do sul e sudeste, geralmente. Quem se beneficia dessas medidas são esses estados. E já tem uma desigualdade ali que você está, ainda que uma contrapartida nesse fato recente de investimento em educação, ainda você não está considerando ela na sua decisão. Durante a pandemia foi a mesma coisa. Né? Então eu problematizo muito a questão dos juros, porque foi uma medida tomada, os estados foram para a justiça, mas a decisão final foi da União no final, ainda que tenha a pressão do judiciário ali no meio, por causa desses recursos da justiça que os estados entraram. Né? E que era uma medida claramente que só afetaria um certo grupo de estados. As transferências extraordinárias contra as transferências correntes que eu analisei, beleza, você até podia falar assim, que tem critério populacional, FPE, etc. Mesmo os auxílios, esse tipo de auxílio que foi dado para compensar a queda de arrecadação, também, beleza, tinha um critério ali. Agora, a redução de juros era uma coisa assim, muito para alguns estados só. Né? Em detrimento de outros que claramente não considerava as desigualdades. Né? Então, conforme a própria regressão mostra, e a análise mostra, tem um fator importante isso no espaço fiscal dos estados, essa questão dos juros. Né? Eu não sei se eu respondi você. Sério. Beleza, tá ótimo. Eu vou passar a palavra para o Eduardo, então. Fala aí, Eduardo. Bom dia, pessoal. Primeiro eu gostaria de... Vocês estão me ouvindo bem, não? Sim. Primeiro eu gostaria de parabenizar o Gustavo pela apresentação, né? Uma apresentação, apesar de tratar tecnicamente de um assunto complexo, ela está bem limpa, né? É bem fácil de compreender. Então, esse seria o primeiro ponto, né? Eu tenho basicamente duas dúvidas centrais sobre a apresentação. O Gustavo, se você puder me ajudar. Uma está relacionada à questão da sua definição de espaço fiscal, em que me parece que você
privilegiou as receitas tributárias e de transferências correntes, certo? Pelo lado da receita, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque o Rio de Janeiro ele classifica a receita de royalties, participações especiais, dentro de receitas patrimoniais. Isso afeta muito o nosso resultado, né? Então, o nosso espaço fiscal ele seria totalmente diferente caso a gente considere receitas patrimoniais na conta. E não só. Dentro de receitas patrimoniais, ali nesse período que você tratou, também teve receitas da concessão da SEDAI, por exemplo, que dá 20 bi ali em 2021. Também faria uma diferença enorme. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda questão, aí foi um slide que me chamou a atenção, em que você classifica estados mais ricos e menos dependentes de FPE, estados menos ricos ou mais dependentes de FPE, e separa em 2 grupos, certo? Eu queria saber qual foi a metodologia de separação desses grupos, né? Qual foi a linha de corte que você utilizou? Porque, por exemplo, dada essa importância de royalties, participações especiais no caso do Rio, o estado do Rio de Janeiro é rico, por um lado, mas o ICMS per capita dele é menor que o de Rondônia. E Rondônia tem uma população baixa, entende? Então eu queria entender um pouco melhor como foi feita essa classificação dos estados. Obrigado, Eduardo, pelas perguntas, pelos comentários. Então, essa questão da definição do espaço fiscal que você levanta é uma questão importante. Porque quando eu seleciono a receita tributária e transferência corrente, estou pensando num quadro mais geral, né? Então, estou pensando assim, considerando todos os estados brasileiros, dado o período temporal que eu tenho, o que compõe majoritariamente o que eu denomino de receita factual desses estados. Ou seja, que é consistente e tem pouca variação ao longo do tempo. Por que eu descartei alguns tipos de receitas em detrimento dessas daqui? Por causa que, em alguns casos, ou o volume era muito pequeno, ou não era consistente com o decorrer do tempo. Então, assim, não havia previsibilidade orçamentária. Entretanto, como você mesmo aponta, e é por isso que é importante esse tipo de encontro, se eu analiso o caso do Rio de Janeiro em particular, a questão da receita patrimonial é importante. Né? E é por isso que quando eu apontei no final das limitações dessa forma, como mensura o espaço fiscal, poderia ter sido outra, porque realmente eu estou considerando que a receita patrimonial é uma das que eu deveria acrescentar na minha medida. A segunda pessoa que já falou isso, você não é a primeira, que fala que talvez eu devesse colocar elas. Tá? E principalmente se eu estou falando de um estado em que essa questão do royalties é muito importante. Você falou da concessão da SEDAI também entraria como receita patrimonial, né? Exatamente. Então. E o Rio de Janeiro, o royalties no Rio de Janeiro é consistente temporalmente, então consistente orçamentário, então tem previsibilidade. Então, no caso, dentro da minha própria definição, se eu olhasse para o Rio de Janeiro, somente para o Rio de Janeiro, deveria entrar. Mas é algo que eu estou considerando realmente importante, eu até agradeço esse comentário que você fez e essas informações. Sobre a sua segunda pergunta, a divisão dos estados por aqueles equipamentos que eu fiz é per capita pela mediana do bimestre. Então, eu vou tentar explicar da seguinte forma. Eu tenho 48 bimestres na minha série temporal. Eu pego o primeiro bimestre de 2015. Eu pego a mediana per capita de ICMS e FPI de todos os estados. Aí eu tenho estados que estão acima dela, abaixo dela, tanto para ICMS quanto para FPI. O que é legal nisso daqui? Quando eu faço isso daqui, geralmente o corte ele é perfeito. Porque os estados que estão acima da mediana em ICMS são os estados que estão abaixo da mediana em FPI. Tipo assim, isso quase sempre acontece. E aí eu consigo fazer o agrupamento. Tem alguns casos que isso não acontece, né? Que inclusive eu tenho uma observação na dissertação lá, mas assim, são poucos casos. Tipo assim, eu acho que é Mato Grosso, é um caso. Amazonas não. Tocantins talvez seja outro caso, não lembro mais. Mas assim, eu faço pela mediana. Então, assim, per capita, pela mediana. Que eu fiz a divisão. E aí, tipo, às vezes um estado saía de grupo e entrava no outro. Então, de 48 unidades temporais, em 46 ele estava num grupo, em 2 ele estava no outro. Mas eu considerava as 46. Tá? É imprecisa, mas era a forma que eu conseguia fazer. Isso aqui é muito difícil de fazer. Não tem muito para onde fugir. Assim. Mas sim, era per capita e era pela mediana, e eu fazia por bimestre, e aí contava os bimestres que cada grupo estava, mas assim, quase sempre dava certo
a forma, e raríssimas exceções que tinham algum problema. Era Ceará e Mato Grosso, 2 estados que tinham alguma variação. Então, às vezes eles estavam num grupo, às vezes estavam no outro, mas aí, geralmente, tipo assim, 47, 41,7, 48, sabe? Não sei se ficou claro o que eu falo. Não, sim, ficou. Na verdade, eu esqueci de expor o porquê da pergunta, né, da segunda pergunta, porque eu, particularmente, quando você faz, eu concordo com a mediana, de fato é mais rico, menos dependente de FPE e vice-versa, isso é fato. Mas quando a gente faz essa análise no tempo, ou seja, quando a gente vai fazer uma curva de espaço fiscal no tempo, tem uma variável importante que é a taxa de crescimento das receitas, seja elas tributárias ou não. Tá? E nesse ponto, essa coluna da esquerda que você chamou dos estados ricos, elas divergem muito entre eles, tá? Essa taxa de crescimento. Uhum. Então você vai ver ali que, na verdade, você vai ter que. Se você for expandir, né? Porque você fez um trabalho de 2015 a 2022. Mas no caso de uma expansão dele para trás, você vai ter ali outros fatores envolvidos aí, espaços fiscais totalmente diferentes entre eles ali, entendeu? É só essa mesmo a motivação da pergunta. Não, ótimo. Eu agradeço o comentário. Pô, legal. Bruno, você fecha então a última pergunta para a gente encaminhar aqui para o encerramento, dialogar com o Gustavo. O Bruno mandou Eu vou ler aqui. no chat, né? Pode deixar que eu leio. Tá bom. Gustavo, parabéns pela dissertação e pela apresentação. Nos municípios, os auxílios financeiros durante a pandemia eram vinculados tanto à saúde quanto à cultura e assistência social, bem como uma parte discricionária. Não lembro se para os estados houve tanta diversificação. Se sim, como tais vinculações de auxílios foram tratadas na sua dissertação? São 2 questões diferentes. Existem, durante o período da pandemia, como você pontua, ações da União em termos de políticas vinculadas, ou seja, direcionadas a determinadas políticas públicas, por causa de saúde, cultura, ciência social, etc. Tá? Prestadas em municípios. O que eu estou falando aqui é não vinculada. Então, assim, o que é não vinculada? Quando a gente pensa, por exemplo, em saúde e educação, os meios constitucionais são baseados na receita dos estados. Receita própria deles. Geralmente o quê? ICMS. Ou transferências vinculadas da União para os estados, que aí já estão determinados para certas áreas e não para outras. Saúde, educação, qualquer outra que seja. O que aconteceu foi que teve um aumento de transferências não vinculadas. Por isso o espaço fiscal aumenta. Né? Parte do espaço fiscal aumenta por conta disso. Por causa que o quê? Ao ser transferências da rubrica outras transferências correntes, constitucionalmente não tem direcionamento estabelecido, está vindo um dinheiro para os estados que eles podem gastar onde eles quiserem. Então, assim, cai o ICMS, que é vinculado, sobe transferências correntes, que não é vinculado. Tá? Caia os juros e encargos da dívida, que não tem o que eles fazer, porque eles têm que pagar a dívida, sobe por causa que isso daqui está diminuindo, está subindo o valor de gastos à disposição, porque eles estão deixando de pagar a dívida. Né? Então é nesse sentido que eu construí minha medida. Tá? Então, no caso ali, são essas transferências para os estados são valores não vinculados. Maravilha, então eu acho que a gente consegue fechar dessa forma, né, a nossa atividade de hoje. Gustavo, em primeiro lugar, assim, agradecer muito pela sua apresentação e também convidar você para integrar, né, de alguma forma o projeto, a gente pode tocar junto, né, por exemplo, uma atualização do seu trabalho, a gente pode pensar em estudos conjuntos, né, tem muita gente aqui pesquisando temas muito próximos, né? Inclusive, um dos motivos, né, para a gente estar lendo a sua dissertação é justamente que estamos estudando o tema. E, enfim, agradecer pela sua boa vontade de estar aqui hoje, por estar fazendo esse momento rico, né? E espero que a gente consiga aí, né, criar alguma trajetória de parceria na discussão enfim, orçamentária de finanças públicas dos entes subnacionais, que é o nosso propósito. Perfeito? Então... Não, eu agradeço, Rodrigo, e por ignorância minha, provavelmente, eu não conheci o observatório. E aí foi no seu convite que eu fui... Você se apresentou e eu fui atrás, né, para descobrir. Eu achei bem interessante, eu li um pouco o site, eu li o Instagram também.
E é muito legal que tem mais gente estudando isso, além de mim e de alguns poucos aqui, pelo menos em São Paulo, né? E também muito legal essa interação, porque eu sou cientista político, né? Então é muito legal essa interação com o departamento de economia também, com economistas, enfim, servidores, gestores públicos, que foi propiciado no dia de hoje. Eu espero ter contribuído com o debate de vocês, com o trabalho de vocês. Enfim, foi um prazer, assim, foi um convite recusável. Não tinha como eu recusar o convite, porque é uma oportunidade única e eu agradeço demais e me coloco à disposição para contribuir com vocês, sem sombra de dúvidas. Beleza, Karine, pode abrir a câmera e falar. Fica à vontade aí, se quiser. Gustavo, eu queria agradecer pela disponibilidade, pelo trabalho de excelência que você apresentou para a gente. Acho que você tem muito a agregar ao observatório, se você tiver interesse. É um trabalho, assim, o que você trouxe em termos de informação, em termos de dados, é algo que a gente já trabalha, então tem muito a somar à pesquisa que a gente já vem traçando ao longo do tempo, né? Que, assim, o observatório ele é novo, começou agora no início de 2025. A nossa equipe ela é formada por estudantes da UERJ, mas também por pessoas que trabalham na Secretaria de Fazenda, que trabalham no estado aqui do Rio de Janeiro, então, assim, tem uma vivência com essa área fiscal. Então, assim, fica à vontade, se quiser se tornar um pesquisador colaborador com a gente, para pensar, para além da sua pesquisa, outras pesquisas que a gente pode pensar sobre os entes da federação. Então, só tenho a agradecer e parabenizar pela bela explanação que você trouxe, e o seu trabalho está muito bom. Parabéns. Uhum. Muito obrigado, Karine, pelas palavras, pelos elogios. Vocês foram muito bondosos nos elogios, tá? Então, eu agradeço. E parabenizo vocês pela iniciativa também, que eu achei incrível o observatório, e eu acho que sim, há espaço para contribuições, sem sombra de dúvidas. Acho que tem muito diálogo mesmo, como vocês falaram, e como ficou claro aqui hoje, do que eu faço, do que vocês fazem. Então, da minha parte, essa contribuição ela ocorrerá sim. Perfeito. E já podemos anunciar, Karine, o próximo seminário? Pode sim, Rodrigo. Fala aí, pessoal. Não, fala você aí, você que articulou esse seminário. Então, nosso próximo seminário vai ocorrer no dia 8 de agosto. A minha ideia é agora a gente discutir o cenário fiscal dos estados brasileiros a partir do olhar dos secretários de Fazenda por região. Então, consegui, a princípio, já está confirmada a Sara Tarsila, que é a secretária de Fazenda de Sergipe, e o Fabrício, que é o secretário de Fazenda do Ceará. Estou aguardando a resposta da Renata Santos, que é secretária de Fazenda de Alagoas, e a gente vai fazer uma conversa com esses 3 secretários para olhar a questão fiscal dos estados do Nordeste. À medida que a gente for conseguindo, né, adequar a agenda dos secretários de outros estados, a gente vai fazendo esse bate-papo. A ideia era pegar 3 secretários de Fazenda daqui do Sudeste, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, para justamente entender, pelo olhar deles, como é que está a situação fiscal dos seus estados e daquela região. Então, no dia 8, a princípio, a Sara Tarsila e o Fabrício vão estar com a gente nesse mesmo horário, de 10 a meio-dia. Então, acho que é bem bacana, né? A gente começar a fazer esse tipo de discussão. Tá, João. Então, gente, obrigado. Conto com vocês, então, no dia 8. Seguimos aí, acompanhem as atividades do Observatório. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Gustavo, mais uma vez. Eu que agradeço. Bom fim de semana para vocês. Para vocês também. Não, Fala, peraí, pessoal. esqueceu uma foto. Vamos lá. Karine, pode parar de gravar? Tá, só vou parar aqui só um minuto. Todo mundo abre a câmera aí para a gente registrar, né? É um